Aula 266 do guia WinDev 25, trabalhando com triggers. Uma trigger é uma procedure da linguagem W chamada automaticamente quando alguma ação ocorre no banco de dados HFSQL e essa trigger é disparada por esta ação. No HFSQL e também em alguns outros bancos de dados, um gatilho ou trigger é disparado quando ocorre uma inclusão de registro, uma alteração de registro ou uma exclusão de registro. Normalmente, nós definimos uma procedure de escopo global que se chama trigger ou o nome que nós desejamos. No nosso caso aqui no nosso projeto Index 25, que é o que contém o registro dos vídeos já produzidos pelo guia WinDev 25, nós criamos uma procedure chamada Trigger Procedure com o seguinte código: switch upper H-action. Então, caso ocorra uma ação do tipo H. Case A, então é uma trigger before, antes que aconteça a ação. Fazemos um switch upper H-trigger function. Case HDD, inclusão de registro. Fazemos um trace aqui, tá? Case P é uma trigger after, ou seja, depois que ocorreu a ação. Declaramos um arquivo chamado nfiled do tipo int e uma variável sline do tipo string. Abrimos um arquivo de log, nfiled fopen, complete dir, fzdir, logfile.log. Vamos colocar aqui corretamente as aspas. Para as constantes foadd mais focreate, if not existe, focreate se não existir. Sline igual máquina mais network user vai pegar o usuário da rede mais tab, usuário mais gs usuário do banco de dados mais tab, mais date to string today, mais tab, time to string now. De acordo com a ação, se for uma adição, ele vai gravar os registros em um arquivo do tipo banco de dados. O nome desse arquivo é auditoria, ele grava a máquina, o usuário, a data, a ação e o histórico, incluiu a aula mais int 25 e d int 25. E assim ele faz, se for modificado um registro, se for excluído um registro, e escreve no arquivo de log. Então, além de ele gravar aqui no registro, ele também escreve no arquivo de log. Na inicialização do projeto, nós vamos fazer a configuração da trigger. Então, nós criamos duas variáveis, gb3 do tipo boolean, gs usuário do tipo string, e em seguida nós criamos o gatilho via código, hdescribeTrigger, arquivo que vai ser logado, ações que eu vou logar, inclusão, alteração, exclusão, nome da trigger que eu vou chamar, hTrigBefore. Então, antes que ocorra a ação, eu uso hTrigBefore. Depois da operação, para o arquivo de aulas, hDescribeTrigger, índice 25, que é o arquivo que eu vou logar, ações hedd, hmodify, hdelete, ou seja, inclusão, alteração e exclusão, chamo a trigger procedure, hTriggerAfter. Com isto, eu habilito a chamada das triggers dentro da minha aplicação, de maneira que só quem conhece o código sabe que esse arquivo está sendo logado. Vamos mostrar então como funciona o uso da trigger. Observe que tudo é gerado automaticamente. Então aqui eu tenho até a aula 261, eu vou incluir uma nova aula, que é do tipo LGPD.
Vamos colocar aqui aula 262, formulário padrão LGPD. Como montar um formulário padrão LGPD. Vou escolher aqui o arquivo de vídeo, que é a aula 262, e vou gravar. Inclusão realizada com sucesso. Agora vamos abrir o nosso diretório de aplicação. E vocês vão observar que eu tenho aqui um arquivo, auditoria FIC, onde ele gravou o registro que eu fiz aqui, ó, tá? Então ele gravou o ID da auditoria, o usuário que fez a auditoria e a inclusão. No mesmo diretório ele criou o arquivo de log. Aqui está o arquivo de log. Eu vou abrir ele com o TextPad, poderia ser com o bloco de notas também. Veja que ele mostrou aqui máquina, então ele gravou a linha, ó. A máquina Júlio, o usuário que foi incluído, como eu não tinha usuário cadastrado, ele não gravou, mas foi dessa máquina. Aqui a data, aqui a hora e a ação que foi realizada. Então, todos os registros ficarão gravados nesse arquivo de log, além de ficarem gravados no nosso arquivo de dados. Agora vou iniciar o programa com o usuário ativo. Acesso o programa, clico em guia Windev 25, vou incluir uma nova informação de aula, publicações. Então aqui agora eu clico em incluir, vou escolher LGPD aqui. Vamos incluir o registro. Auditoria LGPD. Vamos pôr a descrição. Fazendo auditoria LGPD. Escolhemos a aula, que é a 263, nos vídeos aqui. Confirmamos. Vamos abrir agora o nosso diretório da aplicação. Então aqui está o log. Veja que ele gravou aqui, ó. Agora ele gravou o usuário, tá? Inclusão da aula 263. Aprendemos nesta videoaula como criar um processo de trigger em aplicações Windev 25. Agradecemos a sua atenção e a próxima aula será em breve.